Paz e graça, gente amada de Deus. Hoje a gente tem uma mensagem aqui muito especial. Calma, se você já está desconfiando que é sobre o Dia dos Pais. Certamente o inimigo não vai querer que você assista, né? Se você tem algo a superar a respeito disso. Mas veja até o final, porque é uma mensagem que vai transformar a sua visão, vai talvez ressignificar o sentimento que você tenha com relação a isso, porque isso compromete o seu relacionamento com Deus Pai, né? Então o inimigo não vai querer, né? Não vai gostar de te ver superar isso. Então fica até o final, porque é uma linda mensagem que eu quero deixar aqui, porque esse livro, né, no qual a gente está fazendo o nosso devocional, a gente já vem fazendo há tantos meses, a gente sabe que o autor sofreu muito com o pai, né? E que ele só superou quando ele encontrou-se verdadeiramente com Jesus, né? Então, gente, hoje, dia 11 de agosto, domingo de Dia dos Pais, eu quero transformar isso, eu quero tentar fazer a diferença na vida de alguém, né? Trazendo essa mensagem, tá bom? Então ele inicia, eu não vou ler a mensagem como a gente faz todos os dias, eu já li, tá? Porque eu imaginava que era alguma coisa nesse sentido, e de fato é, pelo que o autor já vem mostrando, né? Então eu vou ler aqui o versículo, o título que ele dá, inclusive, a mensagem de hoje é Marcas da Superação. Bem propício, né? E o versículo que ele deixou aqui está lá em Gálatas, no capítulo 6, são os versos 17 e 18, que diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Aqui esse texto, né, Paulo está se referindo às marcas, né, que ele carregava das perseguições que sofreu, né, por pregar o Evangelho de Cristo. Então, isso é muito comum, assim como o autor passou por isso, é muito comum de a gente ver pessoas que têm problemas com o pai terreno, né, coisas a superar, coisas para perdoar, né, e que atrapalham muito o relacionamento com Deus Pai, né, e isso trava a nossa vida, estagna a nossa vida, e às vezes a gente está vivendo uma situação por tantos anos e a gente não entende que a gente precisa se libertar disso para seguir em frente, sabe? Quando você vem uma mochila muito pesada e você chega em casa e tira aquilo das costas e coloca, não dá um alívio, né? Você, ai, graças a Deus, chega em casa, né? É exatamente assim que a nossa alma, o nosso espírito sente. Quando a gente perdoa, quando a gente se liberta de coisas que nos amarram, que nos prendem emocionalmente, espiritualmente, né? Então, é justamente sobre o que ele fala aqui, né? Que, por exemplo, agora nas Olimpíadas a gente está vendo tantos atletas, né, maravilhosos, perfeitos em suas habilidades e apresentações e performances e medalhas de ouro, né, medalhistas de ouro, e muitos têm marcas em seus corpos, né, em marcas cicatrizes. Muitos já fizeram mais de uma cirurgia, né? Mas estão ali superando, né? E vencendo e sendo o melhor do mundo, né? Na sua categoria ali. Então, por isso tanta emoção, por isso tanto choro, né? Realmente é se superar, não é superar o que foi prata, o que foi bronze, é ele se superar, né? Então, isso é o mais maravilhoso. Então, muita gente carrega marcas, feridas que não superaram ainda com o pai,
né? Então, eu acho que Deus nos convida hoje aqui para que a gente venha colocar essas situações e tratá-las, para que a gente possa ter esse peso descarregado de cima de nós e seguir em frente, né? Entrar num novo tempo, numa nova estação, porque Deus tem coisas lindas, coisas maravilhosas, abençoadas, esperando por você. E você está preso a coisas que você já poderia ter superado, já poderia ter deixado de lado. São tantas situações, né, com pais, situações de rejeição, de violência, de abandono, de pais que, ao saber que a mulher estava grávida, sumiram, né? Ou pessoas que tiveram um pai muito bom e o perderam precocemente, né? Pais que são maravilhosos e você tem a bênção de conviver com ele até hoje. Que maravilha! Já pensou que bênção que é Deus te permitir isso, né? Que maravilhoso. Então, são muitas vivências que se tem com os pais, né? Então, gente, Deus convida a gente hoje a refletir sobre isso, a repensar, né? E superar, para poder a gente passar adiante, subir de nível. Vocês certamente sabem da parábola do filho pródigo, né? E talvez vocês não tenham visto com uma visão que eu vou tentar falar um pouquinho aqui mais abrangente, né? Que é uma visão que eu tive em uma das aulas, né, que eu fiz da pós-graduação em Arqueologia e História da Bíblia. E nos faz refletir muito sobre essa questão paterna, essa parábola, né? O mais interessante também dessa parábola, nossa, hoje não estou conseguindo falar parábola, não o mais interessante, mas uma coisa bem interessante é que a gente não sabe o final, né? A gente não sabe o depois dali, né? Mas, enfim, o que a gente conhece, né, é que o filho pediu a sua parte da herança, né, o filho mais novo, e foi usufruir disso, né, irresponsavelmente. E depois ele se arrependeu, perdeu tudo, né, chegou a comer com porcos, né, que naquela época estar com porcos, ter contato ou qualquer outra coisa, a pessoa se tornava um impuro, né? Não era aceito na sociedade ali, né? E ele chegou a passar por isso, né? A comer a comida que os porcos comiam. E ele se lembrou então que o pai dele, né, tratava tão bem até os empregados que ele tinha, né? E chegou ao ponto de ele querer voltar para casa e pedir ao pai para que fosse tratado como um empregado, né? Porque, assim, tem na Bíblia descreve 3 tipos de empregado que haviam naquela época, né? E o empregado que era como se fosse da família, né? Muito bem tratado, né? O empregado que era da casa normal, tinha os afazeres gerais e tudo mais, né? E tinha aquele empregado que era como se fosse temporário, vinha, fazia um serviço, era pago e ali terminava o vínculo, né? Acabou. Enfim. E ele não queria nem ser esse empregado de dentro de casa, muito menos esse que era tratado como uma pessoa da família. Ele queria ser tratado como um temporário, que tivesse dignidade, né? Ele queria isso, ele foi disposto a isso. E o pai sempre esperava que esse filho voltasse, sempre esperava. Mesmo ele tendo feito o que fez, o pai sempre esperava.
E então, quando ele reapareceu, o pai correu imediatamente para abraçá-lo, beijá-lo. E isso, gente, só se fazia naquela época com quem era de muita estima, com quem era muito íntimo, né? Outra coisa que é interessante ver nessa parábola é que o fato de ele já um ancião, ele correr para a entrada da casa, porque assim, na frente da casa tinha uma espécie de, a uma certa distância da casa, como se fosse deixa eu ver, uma vila, né? Para vocês entenderem, onde moravam os servos, né? Os empregados. E então, mais à frente, a entrada, né? Então, se esse filho viesse para essa entrada, certamente nem pela vila ele iria passar, porque iam querer matar ele. Então, o que o pai fez, ancião, saiu correndo em disparada antes que alguém alcançasse o filho. E foi recebê-lo lá na entrada, né, digamos assim, da fazenda, já que teriam várias, só para vocês entenderem. Foi recebê-lo lá, porque ele sabia que o filho poderia ser mal recebido. Então, gente, Deus Pai te espera assim. Que você venha como você está. Que você venha do jeito que você é, com suas dores e tudo mais. Sabe? O teu pecado, a tua transgressão não apaga as marcas de Cristo que existe em você. Então, libera o perdão para você ter esse relacionamento de pai e filho que você nunca teve, você vai ter com Deus Pai. Porque Ele é maior que todos os pais, mesmo o pai mais maravilhoso aqui nessa terra. Ele é maior. E Ele é mais bondoso, e Ele é mais amoroso, e Ele é mais caridoso. Ele é mais tudo, porque Ele é Deus Pai, Ele te ama, e Ele está ansioso por isso. Amém? Essa mensagem, então, eu deixo a vocês hoje no coração de cada um. E eu espero que tenha feito a diferença, que tenha tocado o coração de alguém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa mensagem que hoje vem nos tocar o coração para o nosso relacionamento com o nosso Pai. Que nós venhamos a perdoar o nosso Pai terreno por qualquer coisa que tenha acontecido no passado, Pai. Nos libera desse peso, Senhor, emocional, esse peso espiritual, para que a gente venha vencer barreiras, venhamos fechar essas feridas, Senhor, porque feridas fechadas são ministérios abertos. É o nosso testemunho que vai impactar outras vidas e glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, que essas feridas sejam fechadas de uma vez por todas. E nos abençoa, Pai, derrama do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, Tua misericórdia, Senhor, sobre nós e nos acolhe como filhos amados, queridos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Foi diferente hoje esse devocional, mas eu procurei passar a minha mensagem junto com a mensagem do autor, para que você venha refletir nesse Dia dos Pais, para que você venha repensar, ressignificar, né? Que como eu sempre digo, né? Ressignificar, né? A gente pegar o que nos feriu e transformar em algo que nos fortaleça e nos impulsione, né? Então, seja impulsionado hoje a viver um novo tempo livre dessas amarras, desse peso na vida de vocês. Amém? Sejam muito abençoados. Libertem-se, porque o peso é muito maior em cima da gente que está guardando um perdão para liberar. Então, libertem-se e vivam o extraordinário, o sobrenatural de Deus em suas vidas. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.